De hoje, entre tantas fontes renováveis de energia, eu escolhi falar sobre células combustíveis. Células combustíveis são dispositivos incríveis, são eletroquímicos e usam reações químicas para gerar energia elétrica. É interessante a célula combustível, porque o combustível é o hidrogênio e vários autores falam que talvez seja a única possibilidade, né? E ele é capaz de gerar grandes quantidades de energia e é capaz também de pequenas quantidades, como para a mobilidade elétrica. Eu vou falar rapidamente, né, dos modelos, vou falar um pouco das vantagens e desvantagens da equação. Eu vou me concentrar um pouquinho nessa, na PEM, que é a mais comum. Todas as outras são muito parecidas, não vou entrar nesses detalhes. Mas o processo é mais ou menos isso. Você tem uma fonte de hidrogênio, você faz entrar no anodo, esse anodo tem no eletrólito um catalisador que consegue separar o elétron do próton e ele volta a se encontrar através do oxigênio, produzindo água. O elétron passa pela carga, o próton passa pelo eletrólito. A equação, então, do anodo e do cátodo me dá uma equação global aonde eu entro com hidrogênio e entro com oxigênio, sai com energia e água. Nota que é uma equação fantástica, uma reação fantástica, que a saída, né, é vapor d'água. Note também que é a equação inversa da eletrólise, né, quando a gente entra com energia e água e sai com hidrogênio e O2. As vantagens são incríveis, né? Você transforma H2 em energia e água, né? Então é fantástico. Não faz barulho, não roda, alta densidade energética, pode operar em baixas temperaturas e tem bom rendimento. Agora ainda está em fase de estudo, então tem desvantagens como custo, né? É alta ainda o custo da energia produzida, o catalisador que faz aquele milagre, né, de transformar o próton separar o próton elétrico e a platina, e estocar o H2 ainda é caro, né? Estocar hidrogênio é caro. A durabilidade também é um problema. Então, o custo de durabilidade seriam os grandes problemas. E é interessante que a platina, né, que é cara, é super sensível ao carbono. Portanto, se não for um hidrogênio puro, a vida útil do equipamento se deteriora muito rapidamente, né? Os cientistas têm tentado produzir equipamentos que durem 5.000 horas. Agora, outro ponto interessante é que a produção de H2 no mundo é feita através do gás natural e tem como resultado o CO2. Portanto, não é, se a nossa preocupação for gases de efeito estufa, não é a solução. Eu tenho que arranjar outra forma de produzir, eventualmente através da eletrólise. E aí o processo, né, é entrar com um hidrocarboneto nesse reformador. Esse reformador então produz o H2, CO2 e CO. Eu ainda tem que passar por um processo de limpeza para tirar fora o CO, eliminar o CO2 e fazer com que entre na minha célula combustível o hidrogênio limpo, né, o hidrogênio puro. Algumas células combustíveis têm todo esse processo dentro da sua célula, ou seja, em vez de usar o hidrogênio como combustível, usa um hidrocarboneto. Essas são as diversas formas de células combustíveis que existem, cada um com uma característica, mas a equação global sempre acaba sendo muito parecida. Então eu não vou entrar nesses detalhes. Tem uns que conseguem ser mais eficientes, outros conseguem trabalhar em temperaturas diferentes, uma mais propícias para grandes aproveitamentos, outra para aproveitamentos menores, mas já tem muita pesquisa nesse tipo de uso, né, do hidrogênio combustível. A gente pode falar um pouquinho também sobre o rendimento, né? A energia liberada é a diferença entre a entalpia e a entropia. No caso do hidrogênio, a gente tem o joule ou quilojoule por mol. Aí você fazendo a diferença da entrada e da saída, você tem o rendimento ideal, né, claro, de uma célula. Seria G sobre H, alguma coisa em torno de 83%. Note que é muito maior, né, do que
que as térmicas, o ideal das térmicas, que é eólica, que é solar. Portanto, é um rendimento muito bom. O rendimento real realmente é muito mais baixo, mas eu tenho potencial pelas células combustíveis. Eu posso falar também, indo no detalhe, né, da energia liberada por mol de H2, sabendo quanto, qual é a carga de um elétron, sabendo quantos elétrons tem em um mol, eu sei qual é a carga. Eu, sabendo qual é a carga, eu consigo calcular a energia liberada, porque G é igual a VI, a integral de VI no tempo, e chega finalmente o valor da tensão numa célula combustível, que é interessante de calcular, porque eu tenho quanto que vale G, eu tenho quanto que vale Q, e a gente vê que, da mesma forma que nas células fotovoltaicas, cada uma das minhas células combustíveis tem uma tensão muito pequenininha, então eu tenho que fazer uma associação em série paralela de muitas células combustíveis para ter uma tensão razoável. Em geral, a gente tem várias perdas, né? Aquele valor ideal é grande, eu tenho perdas na ativação, eu tenho as perdas ômicas, é claro, eu tenho perdas também de massa. O fato é que a gente consegue definir uma equação traçando V em função de I, e traçar V em função de I é super simples, né? Uma equação numérica, a gente vê aquele 1,23, a tensão em função de I, e evidentemente fazendo o produto dessa equação pela corrente que está no meu eixo horizontal, eu tenho a potência em watts em função de I também, tendo um ponto máximo, né? É claro. Mas não é esse o ponto que eu queria tratar. Eu queria falar um pouco mais sobre a economia do hidrogênio. Portanto, é um sistema renovável, dá para produzir energia, eu consigo hoje produzir hidrogênio através da eletrólise, posso usar em geração distribuída, mas eu vou focar um pouquinho mais no uso do transporte, com carros elétricos, né? Muita gente, como eu falei, diz que é a única solução, né? O mundo sem CO2 tem que caminhar pela economia do hidrogênio. Vamos ver alguns númerozinhos, tá certo? Da tecnologia. Então é uma coisa sem cor, sem cheiro, sem gosto, é o menos denso dos gases, ele tem um ponto de ebulição lá embaixo, né, 20 graus Kelvin, portanto, na sua forma natural, ele está sempre na forma gasosa. Agora eu consigo baixar muito a pressão, aumentar muito a pressão, de forma que ele fique na sua forma líquida, e na sua forma líquida ele tem uma densidade de aproximadamente 71 kg por metro cúbico. E ele tem uma quantidade de calor da ordem de 100 kcal por quilo. E é bom a gente tentar comparar com o petróleo que a gente conhece bem, né? O petróleo que a gente já sabe que é um combustível fantástico. Aí, fazendo as continhas, a gente vê que a gente tem alguma coisa da ordem de 40 kWh por quilo, e no petróleo alguma coisa em torno de 13. Ou seja, a densidade do hidrogênio líquido é muito maior que a densidade do petróleo. Mas a grande vantagem do petróleo é a sua densidade volumétrica. Aí, fazendo as mesmas continhas, né, considerando a densidade volumétrica do hidrogênio e a densidade volumétrica do óleo, a gente vê que, em termos de volume, o petróleo ainda é 4 vezes menor, né? Portanto, para um carro é muito mais fácil, muito mais econômico ter um tanque de gasolina do que um tanque de hidrogênio, até porque esse tanque de hidrogênio tem que armazenar o hidrogênio em altíssimas pressões para armazenar ele na sua forma líquida. Ainda para tentar produzir o hidrogênio, né, eu tenho vários pontos, né, alguma coisa em torno de 75 kWh por quilo para fazer eletrólise, eu tenho que gastar energia para comprimir, eu tenho que gastar energia também na sua liquefação. Portanto, eu tenho um processo, né, para ter hidrogênio líquido, um processo que energeticamente ele é caro, tá certo? E aí eu posso pensar, bom, quanto que vai custar qual o rendimento desse processo total? Aí se eu suponho, né, que tudo que eu preciso para produzir o hidrogênio, e eu tenho
uma densidade de aproximadamente 40 kWh por quilo, a gente vai ter um rendimento global da minha célula combustível da ordem de 25%. Mais uma continha interessante. Para você produzir o hidrogênio gasoso, você encontra equipamentos comerciais, equipamentos que custam mais ou menos $20.000, e diz a produção, diz quanto que eu preciso de ar, qual é o consumo de energia. Com esses números, eu consigo estimar o custo total por quilo desse meu combustível. Note que, evidentemente, é um equipamento pequenininho, eu tenho que fazer o custo do equipamento e o custo da energia, vai estar alguma coisa perto de $12,5 por quilo, que é o número que a gente encontra em diversas referências. Veja só, esse custo aqui, eu estou fazendo subestimando muito o custo, tá certo? Só considerando o custo do equipamento. Mas usando este número, o número que a gente encontra nas referências bibliográficas, e supondo um rendimento de 60%, eu quero calcular qual o custo da energia produzida por uma célula combustível. Facílimo, né? Eu calculo a energia de saída, como parte da energia de entrada, eu tenho, na verdade, a densidade, né, de energia, divido pelo o custo pela densidade, eu tenho então que a energia produzida por uma célula combustível ainda é bastante grande, da ordem de 5 vezes o valor das fontes mais convencionais. Se eu quiser comparar agora, não a energia produzida, mas o quilômetro rodado, acho super interessante esse dado, porque a gente já tem um carro que funciona através da célula combustível. A Toyota produz 30 mil por ano, ele tem uma enorme autonomia, né? Então tem uma vantagem competitiva em relação aos carros elétricos bastante razoável, agora um custo elevadíssimo, né? Como é que eu faço o cálculo do custo do combustível? É trivial, né? Se o custo é mais ou menos $12 por quilo e eu uso 1 quilo para cada 100 quilômetros, eu preciso de $12 para rodar 100 quilômetros. No caso da gasolina, o custo médio da gasolina no mundo é $1 por litro. Nosso rendimento, vou botar um rendimento médio também de 12,5. O fato é que a gente consegue, já hoje, né, ter um custo comparável do combustível nas células combustíveis, 12, em relação ao carro convencional, ao carro que produz, o carro que nós estamos acostumados a andar, que é da ordem de 8. Era isso que eu queria falar sobre células combustíveis. Eu agradeço muito a atenção e até a próxima.